Fala pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui e hoje vamos falar sobre o que a gente estava fazendo na última viagem, né? A gente fez uma viagem para o Rio Grande do Sul, fomos num congresso lá de próteses, né? Visuais, que nada mais é que os óculos e muitas novidades, né? Em relação aos óculos, as lentes dos óculos, então vou passar para vocês aqui. Uma dica que eu quero dar primeiramente é para os pacientes que têm mais de 40 anos, que usa aquele óculos multifocal. Então, se você usa aquele óculos multifocal, tem que tomar muito cuidado, porque a lente, mais do que nunca, tem que ser muito boa. Porque o óculos multifocal, ele é como se fosse 3 lentes em uma. Tem a parte de cima aqui, que vai ficar o grau de longe, a parte do meio que vai ficar o intermediário, para você ver no computador, e a parte de baixo, que é a parte de leitura 30 centímetros assim. Então, às vezes tem a maioria dos pacientes que não se adaptam com óculos é devido ao uso de óculos multifocal. Então, uma das causas que a gente pode citar, às vezes você estava usando um óculos com uma qualidade bem top, bem superior. E chegou um certo ano que você pensou assim, eu não quero gastar tanto nesse óculos esse ano. Então, acaba o paciente pegando uma outra marca, uma qualidade inferior àquela que ele estava usando. Então, fatalmente, você vai sentir uma dificuldade, um desconforto. Você vai enxergar as coisas, mas você não vai ter conforto. Mas isso é totalmente natural, porque é como se você tivesse num veículo, por exemplo, super luxuoso, que era a sua lente antiga, que tinha um campo de visão amplo, tinha uma tecnologia digital, freeform, que a gente chama, e depois você passou por um veículo básico, um veículo que não te dá conforto, não tem aquele campo de visão. Estou comparando com um carro assim, né? Mas é basicamente isso. Os dois você vai enxergar, os dois você vai chegar no lugar, mais um você vai chegar com mais conforto e o mais simples com menos conforto. Às vezes o paciente fala assim, doutor, quando eu olho bem reto assim, a minha visão fica ótima. Agora quando eu viro um pouquinho pro lado, a porta fica torta. Isso é natural. Lentes mais simples, elas causam isso. E lentes com um valor agregado maior, de qualidade melhor, digital, elas causam também isso, mas na extrema periferia da lente. Por exemplo, enquanto uma lente mais simples, ela vai começar a ter distorção aqui, a lente mais top, ela começa a ter distorção aqui. Então, você fica com todo esse campo de visão, né? E a lente mais simples fica só mais nessa parte do meio. Então, muito cuidado se você usa uma lente muito boa e depois passar por uma lente não tão boa, tá? O ideal é sempre você estar com a mesma lente ou uma melhor. Eu oriento se o paciente refere, doutor, eu não queria gastar muito esse ano com esse óculos. Então, pelo menos mantenha a lente que você está usando. Você nem supere ela, mas também nem use uma inferior. Tá bom, pessoal? Isso é crucial na adaptação do paciente. Um outro ponto importante é o tamanho da armação. No caso, essa armação aqui, ela é parafusada, então não fica tão bom para me dar o exemplo, né? Mas vamos supor que fosse uma armação, aquelas fechadas assim, completas. Ela não pode ser muito pequenininha. Você já viu aqueles óculos bem pequenininhos assim para quem usa só para perto? Então aquilo só para perto dá certo. Agora você não pode usar aqueles óculos minúsculos assim com uma lente multifocal. Você lembra que ela tem o grau de longe, tem o intermediário e tem o de perto. Então quanto maior a lente, melhor para multifocal. Se você compra uma armação, eu gostei dessa armação aqui bem pequenininha, você não vai se adaptar bem, você vai acabar perdendo a lente.
Normalmente nas óticas, as próprias vendedoras já orientam os pacientes. Elas têm esse conhecimento, olha, essa armação o senhor gostou, mas não é muito adequada para o seu caso. Então é uma escolha muito importante da armação, tá? Não pode ser muito pequena para uso de óculos multifocal. Um outro ponto importante, quando você vai na ótica e coloca o óculos, vem a funcionária da ótica e ela vai medir a DP, que é a distância pupilar, a distância dessa pupila para essa. Isso é uma medida importante que ela tem que fazer. Depois a DNP, que é a distância nasopupilar, que é uma distância da pupila para o nariz e da pupila para o nariz, que às vezes nem sempre a gente é totalmente simétrico e perfeito. A gente às vezes tem um lado que é maior um pouquinho que o outro. Então essa medida é super importante. E a mais importante de todas é uma medida que na ótica se faz assim: quando você está olhando para longe, ela vai pegar e vai medir da pupila para a parte inferior da sua lente. Essa é a chamada altura. E essa altura é crucial para você se adaptar no grau de perto e intermediário. Então, quando você estiver na ótica, você refira na ótica com a sua profissão, né? Por exemplo, advogados usam muito computador, então ele requer muita visão intermediária, né? Às vezes eles ficam horas e horas, 10 horas no computador. Já uma manicure, ela não precisa tanta visão intermediária, ela precisa bem pertinho, né? Quando ela vai fazer o trabalho dela, a unha do cliente fica bem pertinho, então ela precisa de uma visão mais de perto. Então tudo isso influencia na medida da altura no óculos multifocal, tá bom, pessoal? É muito importante quando vocês forem na ótica, vocês prestarem atenção nessas medidas, vão fazer da forma correta. E também eu esqueci de mencionar, como esse óculos meu é parafusado, ele tem como ser parafusado e pequenininho, mas não pode na lente multifocal. O ideal é mais ou menos desse tamanho ou maior. Ó, ela tem um tamanho bom. Aí isso aqui é chamado, não tem armação aqui, né? Porque é parafusado só aqui, mas isso é chamado de olho, que a gente diz na ótica. Então esse olho aqui, ele tem que ser desse tamanho ou maior, tá bom? A maioria dos pacientes de má adaptação de óculos multifocais, apesar do paciente achar que é a alteração do grau, mas na maioria das vezes é devido a esses outros problemas. É devido à medida da distância pupilar, distância nasopupilar, altura do óculos, escolha da armação. Então isso é muito importante. Hoje em dia dificilmente o grau, assim, ocorrem muitas discrepâncias, porque na clínica onde você consulta, normalmente já mede a medida do seu grau, do seu óculos. A medida do olho é computadorizada, não depende do paciente. E depois faz manualmente dentro do consultório uma aferição, o paciente falando para a gente o que ele acha melhor. Então é um refino. Então tem a alta refração, que a gente chama, que é automática, computadorizada. Tem a ajuda do paciente, que ele vai referir o grau que ele quer, que ele acha mais confortável. E o médico também tem como saber o grau do óculos dele, mesmo sem ele levar a receita. Então fica bem preciso o grau realmente, e a gente tem que ver esses outros parâmetros dos óculos, né, da escolha da armação, as medidas e tudo mais. Outro ponto muito importante, se você é míope é aquele paciente com dificuldade para longe. Então às vezes o míope, ele passa a vida toda usando óculos para longe, e ao se aproximar dos 40,
ele nota, poxa, doutor, quando eu uso meu óculos, ó, para longe, fica perfeito. Agora, quando eu vou ver para perto, eu preciso tirar o óculos para ver para perto. Isso é totalmente compreensível, porque aos 40 anos, o grau de longe não coincide mais com o grau de perto. Então, o paciente míope tem duas opções. Ou ele continua usando o óculos para longe, quando for ler ele tira o óculos, ou então ele usa um óculos só para longe e um outro óculos só para perto. Mas o paciente míope não se deve usar óculos multifocais, tá? Os óculos multifocais em paciente míope que vai usar o multifocal a primeira vez não é interessante, na maioria das vezes ele não se adapta e fica ruim a visão. Então eu aconselho, ou você continua com óculos para longe e quando você for ver para perto você tira ele, ou doutor, não quero assim. Então você usa um de longe e quando você for trabalhar muitas horas no computador, por exemplo, você tira o de longe e coloca um de perto. Mas usar quem nunca usou multifocal é míope e usar o multifocal não vai se adaptar. Então é um conselho que eu dou, uma dica para que vocês não tenham dor de cabeça com os óculos multifocais. Tá bom? Um grande abraço a todos.